Fala pessoas, tudo bem? Vamos lá começar aí um trabalho legal, uma maratona bacana de vendas, que nós vamos fazer um diferencial bastante grande para todo mundo que trabalha com vendas. Então, a gente tem um material muito interessante, muito legal, para trazer para vocês, uma vivência muito bacana. Então, nós vamos trabalhar no desafio dominando vendas. Então, é aí que você vai trabalhar, quando você consegue dominar as suas vendas. Por quê? Porque nós vamos trabalhar aqui 20 lives, e essas 20 lives vão ser transmitidas ao vivo para você poder usar no seu dia a dia, enfim, vai ser muito bacana esse desafio. O primeiro passo que eu quero falar para vocês é que nós estamos transmitindo ela tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Então, se você tem um Insta, é isso aí, vamos lá, continuamos por aqui. Se você tem o YouTube, estamos juntos também, nós vamos estar passando ao vivo essas informações, tudo que a gente tiver realmente para passar com relação a vendas, né? Então, nosso foco principal nessa maratona é dominar as vendas, e aí você vai ver são 20 temas diferentes da minha vivência. Eu tenho 38 anos no relacionamento com clientes, e no caso desses 38 anos, pelo menos 30 da minha vida, eu trabalho com vendas efetivamente, lidando com as pessoas, lidando com o mercado, visitando clientes, desenvolvendo, né, clientes, e fiz uma carreira realmente considero de sucesso, porque com tudo que eu construí na minha vida foi usando e trabalhando com vendas. Então, seja bem-vindo. Olha, lá no final, então, se você está aí participando hoje dessa nossa live, no final nós vamos pedir para que você coloque lá nas observações, ou tanto do Insta, ou com o YouTube também, uma hashtag. Eu vou dar hashtag no final da nossa live, e aí você coloca lá. Se você participar das 20 lives, você vai ganhar um presente especial do Marco Castro para você. A gente vai estar entregando esse presente para você e tudo vai acontecer de uma forma bem legal, bem descontraída. Então, se você tiver ideia, se você quiser saber mais informações, se você quiser dar as suas opiniões, tudo isso é muito bem-vindo. Então, participe, escreva para nós aí embaixo, que depois, de alguma forma, nós vamos estar respondendo para vocês e, com certeza, nós vamos interagir. Eu com vocês, vocês comigo, e é assim que funciona. Se você tem um amigo, vai lá, chama ele, fala, ó, começou uma live lá interessante, vamos trabalhar ela, tal, e nós estamos aí à disposição. Hoje o nosso tema é um tema que é bem bacana, que é assim, eu vou dar três dicas para gerar oportunidades reais, né? São 3 oportunidades reais de vendas. Porque quando você tem uma oportunidade, quando você cria, no caso, uma oportunidade, ela demanda um passo, um caminho a ser tomado. E o que nós vamos trabalhar hoje são como gerar leads de qualidade. Pô, Marco, mas o que é leads? Leads são clientes em potencial que você pode desenvolver, que você pode, no caso, buscar de alguma forma. Então, é isso que nós vamos falar um pouco, ensinar um pouco como você busca esses leads de qualidade, principalmente de qualidade, porque desenvolver mercado, pegar aí qualquer mecanismo que você tem aí de busca pelo próprio Google, né? O Google te dá uma porção de lista de clientes, etc. Você compra também lista de clientes, mas será que tem qualidade? Será que é efetivamente o que vai me gerar alguma coisa enquanto vendas? Então, é isso que eu quero que você comece a pensar comigo. Vamos fazer uma viagem legal? Então, como que a gente gera um lead de qualidade? Quando a gente busca no mercado alguém que efetivamente precisa do seu produto, seja ele qual for, seja um serviço que você preste, ou seja um produto físico que você trabalhe na indústria, ou, de repente, um produto do varejo, que você também vende no varejo, e aí você precisa encontrar esse cliente, ele precisa fazer com que você tenha essa, vamos dizer, abertura de saber quem são esses leads de qualidade, que efetivamente pode gerar uma compra do seu produto, que pode gerar negócios. Então, qual o principal negócio, ou qual a principal meta de um vendedor? É gerar negócios, é gerar venda, né? Então, esse é o primeiro passo do vendedor. Então, onde eu vou encontrar esse cliente? Quem são esses clientes? Aonde eu busco esse cliente, né? Você sabe onde a gente encontra um cliente de qualidade?
Eu sei diferenciar um cliente de qualidade ou um cliente... Ah, mas, Marco, teve gente, eu estava conversando um pouco sobre esse assunto com alguns vendedores, e eles falaram assim para mim, pô, mas a gente não pode desprezar nenhum cliente pode ser desprezado. Eu concordo plenamente com esta visão, porém, a gente tem que ver se aquele cliente que você... em primeiro passo, primeira carteira que você vai montar, são com clientes de qualidade, clientes que vai te gerar negócios. Por quê? Porque o vendedor, ele vive de dinheiro para poder movimentar todo o negócio dele, seja qual for o ramo de atividade que ele trabalha. Por quê? Ele tem despesas, né? Todo vendedor tem despesa. Se você é um vendedor externo, você tem toda a despesa de combustível, de hospedagem, de refeição, enfim, são tudo investimentos que você tem que fazer para o seu negócio gerar negócio. Então, para você conseguir essa grana, o que você precisa? De cliente. E que você precisa? Clientes de qualidade. Quando você busca clientes de qualidade, faz com que você tenha uma condição legal de ganhar, de receber essa grana. Então, mas é fácil? Não, não é fácil. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre 3 dicas de como criar essa carteira de clientes com líderes de qualidade para que você possa efetivamente começar a fazer o seu trabalho. E o trabalho, às vezes, ele é formiguinha, sabe? Você vai fazer fazer outro, você vai conseguir conquistar você vai conseguir uma visita, você vai conseguir fazer um trabalho, né? E aí, a partir daí, é que você vai conseguir desenvolver esse mercado, fazer a coisa acontecer. Então, a primeira dica que eu tenho para você é dimensione o seu mercado. Como é que eu dimensiono esse mercado, essa imensidão, né? Nós vamos falar assim, mas o meu produto é um produto que pode vender para o mundo inteiro. Legal, vamos lá, você tem que trabalhar isso também, mas vamos focar. É um produto que eu tenho que vender, nesse primeiro momento, para o mercado do país onde eu vivo, né? Então, no meu caso, vivo no Brasil, então eu quero vender no Brasil. Será que... Aí eu tenho que começar a fazer algumas perguntas. Qual é o perfil desse cliente que pode comprar o meu produto, tá? Então, faça aí, se você já é de vendas, eu quero que você comece a fazer um exercício na tua cabeça, né? Quem são os seus clientes potenciais? Quem são os clientes que você efetivamente gostaria de vender e você ainda não vende? Eu não sei ainda, Marco. Então, nós vamos começar a fazer um trabalho de como prospectar, como buscar esse cliente. Onde eu busco esse cliente? Né? Porque, às vezes, a gente, como eu falei para vocês ali no começo, eu entro no Google, começo a consultar e pego uma lista de clientes, começo a telefonar, mandar e-mail, fazer contatos, e aquilo não gera um lead legal, não gera um retorno. Eu tive gasto de telefone, de e-mail, de repente eu peguei meu carro, fui lá, bati na porta, é uma coisa que está um pouco fora do escopo do vendedor hoje, e visitar clientes sem marcar antes, sem se programar, porque ninguém tem tempo a perder, tá? Então, presta atenção, o lead de qualidade, ele não tem tempo a perder. Então, quando você vai estar esquematizado. Se você tiver que realmente fazer uma visita efetiva, ir lá no cliente e fazer uma visita, esse cliente já tem que estar te esperando, já tem que estar programado para te receber. Porque senão ele acaba não te recebendo, você acaba fazendo viagem. Eu vou dizer para você que eu já passei por esse erro. Então, os erros que eu cometi, eu vou falando para vocês durante essas lives, durante esses bate-papos. Por quê? Porque eu já fui, eu estava passando por uma cidade, né? Fui fazer uma visita num cliente no interior de São Paulo, e aí eu estava passando, falei, eu tenho um cliente aqui nessa cidade. E era um horário que já não valia muito a pena, de repente o cliente me atender, sei lá. Eu entrei, fui com o meu carro na porta da fábrica, sei lá, ele saía lá às 17 horas, era 16h30, e eu falei, olha, eu estou aqui na porta, tal, veja se ele pode pelo menos tomar um café, conversar. Na verdade, eu nem o conhecia pessoalmente, a gente só fazia negócio online, né? Na verdade, ele mandava e-mails, põe pedido, a gente vai, atende com qualidade, etc., mas eu não conhecia ele pessoalmente, então uma coisa que ficou vaga. Então, quando eu cheguei lá na porta, eu tive que escutar isso. Ele falou assim, olha, eu não posso te atender. Ele falou que não pode te atender. Falei, nossa, será que o cara tem tanta coisa que ele não pode nem pelo menos sair para apertar minha mão? Hoje nem poderia, né? Nesse momento aqui, efetivamente, não. Mas apertar minha mão, de repente conversar comigo, e a partir daí, o que eu fiz? Eu cheguei e falei, poxa, não dá nem 15 minutinhos,
Não muito satisfeito, eu liguei no celular dele, ele não me atendeu, me ignorou, e aí acabei perdendo aquele contato, aquele dia. Tudo bem, eu estava de passagem, eu continuei minha viagem, a coisa continuou, mas foi uma coisa desagradável, por quê? Porque eu não fiz aquela qualificação de fazer uma marcação da minha visita, uma marcação, e aí isso não gerou um bom negócio naquele momento em relação a conhecer pessoalmente. Depois, óbvio, aconteceu da gente conversar novamente, depois eu fui lá, conheci ele, conheci a empresa, ele me pediu desculpa por aquele momento, contou uma história lá, e a partir daí, mas eu estou dizendo de um cliente que já era meu cliente, mas vamos voltar ao nosso foco, né? Então, qual é o perfil desse cliente que eu quero trazer com o dimensionamento do mercado? Quem são os concorrentes diretos que você tem? Então, quanto mais eu conhecer os meus concorrentes, melhor eu vou saber onde estão os meus clientes em potencial. Por quê? Porque o cliente em potencial, ele já está focado, aí no caso, focado em algum concorrente, né? E aí, o primeiro passo, quem são os concorrentes? São concorrentes que são do meu tamanho, dá para brigar com ele, dá para fazer, o brigar no bom sentido, que eu quero dizer, uma briga comercial, que isso faz parte. Então, eu vou lá, vou começar a fazer um contato com esse cliente, eu vou buscar ele, eu sei de quem ele compra, eu começo a pesquisar de uma forma bem generalizada, bem assim, a miúde, né? Como é que são esse fornecimento? Como é que ele é atendido no mercado que ele trabalha, né? Então, a partir daí, quando ele começa a criar, a gente consegue, né, fazer com que eu conheça o meu concorrente, como é que ele está atendendo o mercado, como ele está atendendo o cliente, eu tenho uma oportunidade de negócio, eu tenho uma oportunidade de conseguir gerar um contato sabendo como ele é atendido. Pô, mas como é que eu faço isso? Pesquisa, gente, pesquisa, conversa, bate-papo, nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso também, né? Quanto de dinheiro, né, o público-alvo, ou seja, né, que nós temos, gasta nesse tipo de produto, o produto que você compra, desculpa, o produto que você vende. Quanto eles gastam nas compras dele, no produto que você vende. Eu tenho esse conhecimento, quanto que é o volume de venda do meu produto no mercado? Se eu vendo palestra, eu tenho que ter esse conhecimento. Se eu vendo alumínio, no meu caso, eu tenho que ter esse conhecimento. Para cada segmento, eu tenho que saber dos clientes como é que é. Mas eu não sei onde achar. Gente, vá até as associações, né? A associação, o alumínio, ele tem a Associação Brasileira do Alumínio, vai lá, tem informação para você. Antes ficava meio difícil, você tinha que buscar essa informação e tal. Hoje não, hoje você entra no site, por exemplo, da associação que você trabalha, de transportes, por exemplo, você começa a analisar e ver como é que está esse mercado, qual realmente é o volume de compra desse negócio, no mercado que você atua, para que você possa, no caso, dimensionar aonde você vai chegar com esses clientes que você vai buscar. Então, eu tenho que saber quanto que se gasta. Se eu tenho a noção de quanto custa o meu produto, eu tenho uma noção se o volume, porque às vezes o volume é dado por quantidade, e às vezes o volume é dado por medidas, né? Por quilo, por litro, por metro cúbico, enfim, metro quadrado, enfim. Qual é o seu mercado? O pessoal de imobiliária trabalha muito por metro quadrado. Qual o preço do metro quadrado em tal local, em tal região? Então, você começa a analisar e ver quem são os seus clientes potenciais, os clientes que são leads em potencial para você poder ir lá e buscar e fazer um trabalho diferenciado. Então, nós temos que entender efetivamente quais são as barreiras do negócio que a gente tem. Então, quando você dimensiona isso, que você busca as informações, você tem que começar aqui a fazer uma análise de se eu já tenho esse escopo de quem são os clientes daquele determinado segmento de mercado que eu atuo, que eu trabalho, eu tenho que começar a analisar se a minha empresa, se a empresa que eu estou trabalhando, a minha empresa, se você é dono de negócio, ou se eu sou representante, né, não deixa de ser uma empresa, né, um PJ, você vai dimensionar como é aquele mercado e se eu tenho condições de atender, lembra que eu falei do mundo inteiro, eu vou falar do Brasil, e aí eu vou chegar ainda um pouquinho mais longe. Será que o meu produto, será que eu tenho condições de atender, de uma forma geral,
o Brasil inteiro? Nós temos várias empresas que a gente conhece, eu estudo muito a concorrência, que não tem condição de atender o mercado no Brasil inteiro, mas está presente, estão lá, estão cutucando tal, porque com o advento da informação pela internet, você consegue atingir alguns públicos que você não atingia, antigamente você não conseguiria atingir. Hoje não, hoje você já tem uma condição melhor de você atingir qualquer mercado, mas eu tenho que ter essa consciência, eu tenho condições de atender esse mercado como um todo? Ou será que o meu mercado é só São Paulo, de repente? Será que o mercado é só a cidade de São Paulo, né? Eu não sei, eu tenho que ver onde que eu consigo chegar e atingir, porque eu vejo muitas empresas que prometem, e aí nós vamos falar depois numa outra live sobre isso, prometem o que não conseguem cumprir. E aí quando você promete o que você não consegue cumprir, fica difícil você ter uma credibilidade no mercado. E a credibilidade você consegue de uma vez só. Se você perder a credibilidade do seu negócio, você criar barreiras para o seu negócio, né, onde você efetivamente está atuando, vai ficar difícil você chegar a um consenso e fazer com que o mercado goste de você e que você consiga fazer efetivamente uma venda, fazer alguma negociação, tá bom? Então, a primeira dica que eu tenho é essa: dimensiona o seu mercado, veja onde você efetivamente consegue trabalhar, onde o seu produto consegue ser entregue, né? Seja ele qual for o seu produto, ou se é um serviço que você presta, se você está preparado para entregar, no caso, um material para o cliente, aquilo que foi prometido para o cliente, né? Então, se você tem lá uma academia, né? Então, não adianta você lotar a sua academia de gente e não ter uma qualidade, por exemplo, de um trabalho que você vem fazendo com muita qualidade, né? Então, as pessoas, será que os profissionais que estão com você, eles são qualificados, eles estão olhando no negócio? Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque por mais que você seja um colaborador, nós temos que criar o hábito de enxergar o mercado como o dono da empresa. Se você é dono, você sabe do que eu estou falando. Quando você tem profissionais qualificados que faz com que você tenha uma condição, né, de olhar, aí no caso, de olhar o produto de uma forma mais qualificada, como eu falei para vocês, e falar assim, isso é como se fosse meu. Eu entrego esse serviço como se fosse meu. E aí você vai ter realmente uma qualidade muito boa, né, no atendimento. Então, eu consigo atender. Então, eu estava falando um pouco, deu uma devagada, mas assim, se você tem, eu falei no caso da academia, né, se você tem uma academia, e é uma coisa legal que eu sempre vejo, a porta de entrada de uma academia, geralmente é uma promoção, né, olha, se você fechar um pacote de 3 meses, 6 meses, 1 ano, você tem o valor tal, né, então, na hora de renovar isso, você vai, não sei, tem casos e casos, tá? Se você tem uma academia e de repente está me escutando, isso é o que eu sinto como consumidor, tá? Então eu vejo que existe às vezes muitos programas, e não é só na academia, isso em vários outros produtos que prestam serviço, né? Na hora de entrar, você tem várias promoções, né? Você consegue desconto, você consegue, olha, isso acontece na internet, isso acontece no jornal, né? Você compra online, você compra, acontece nas TVs por assinatura, enfim, você tem um monte de promoção para quem está entrando. E quem já está, quem é fiel a você? Você está se preocupando com isso? Você está fazendo com que isso aconteça de uma forma diferenciada? E aí você cria esses resultados, você faz com que as coisas façam acontecer. Quanto mais você fizer com que as pessoas que já são seus clientes, tenham prazer de continuar fazendo negócio com você, esses são leads de qualidade. E ele vai trazer outros leads de qualidade. Então, quando você indica, a indicação, ela cria leads de qualidade. E é muito bacana, é muito gostoso quando você tem essa condição de realmente fazer com que o seu cliente esteja satisfeito e efetivamente ele gosta de fazer negócio, e quando ele gosta de fazer negócio, ele faz mais negócio que você, indica mais pessoas e a coisa acontece. A segunda dica que eu vou trazer para vocês de hoje com relação a essas dicas de oportunidades reais de vendas, né? Onde você possui o mercado para efetuar vendas. Aqui nós dimensionamos o mercado. Eu tenho que fazer essa conta se eu consigo atender o mercado mundial, brasileiro, paulista, no meu caso, paulista, cidade de São Paulo, quiçá a cidade dentro, ou um bairro dentro da cidade.
né? De repente eu tenho lá um produto, uma pizzaria, uma esfirraria, enfim, um restaurante que pode atender só o meu bairro, né? Eu não consigo atender, pô, se eu abrir isso aí, pô, se eu criar filiais, etc., eu vou crescer. Bacana, se você tem essa condição, se está dentro do seu projeto de vida, faça com que isso aconteça, para que você tenha retorno, para que as coisas aconteçam de uma forma legal. Então, nós temos a pergunta que eu tenho para fazer para você quando a gente quer procurar esse mercado que a gente quer atender. Então, eu peguei, achei uma lista de clientes em potencial, e essa lista de clientes em potencial vai fazer com que eu tenha um mecanismo de venda para poder acontecer a minha negociação, etc. Tá? E aí eu posso chegar e falar assim, agora eu tenho que efetuar, eu tenho que verificar desse mercado, se eu já entrei geograficamente, já comecei a olhar de uma forma geográfica, se eu tenho condição de atender ou não, se eu tenho como atender de uma forma diferenciada, qualificada, e aí depois eu vou lá, né? Nós possuímos capacidade de vender em todos os mercados que a gente, na cabeça da gente, ou os nossos concorrentes, de repente, atuam. Que tamanho que eu sou? Eu sou uma empresa de pequeno porte, eu sou uma empresa de médio porte, eu sou uma empresa de grande porte. Eu tenho que ter isso definido na minha cabeça, faz parte da minha missão, dos valores da minha empresa. Eu tenho que fazer com que o meu cliente se sinta satisfeito em fazer negócio comigo, porque eu entrego aquilo que eu tenho, aquilo que efetivamente eu estou oferecendo ao mercado, estou prometendo para o mercado. Então, eu tenho como vender para todos os mercados? Não, não tenho, Marco, eu vou fazer umas contas aqui e tal, mas você me falou uma coisa que eu estou aqui quebrando minha cabeça, ainda mais nesse momento, né? Nesse momento que a gente está numa linha bem fininha de cair ou levantar. Então, eu vejo que tem empresários que ficam pensando, bolando, planos mirabolantes, falam assim, não, eu vou entrar para a internet agora, eu nunca tinha entrado, eu vou fazer, isso vai acontecer, o momento é esse. Eu vou entrar, vou fazer um site, cara, será que você está preparado para atender todo mundo que você está falando? Não é melhor você pegar a carteira que você já tem, qualificar ainda mais esses clientes que você já tem, né? Faz aquela continha dos 20-80, né? Então pega lá 20% da sua carteira, que são os grandes clientes que vão comprar de você, e são responsáveis por 80% do seu faturamento. Faça essa conta que você vai ver. Então, quem já estudou um pouco a parte de finanças, de economia, de administração, ou você que nem estudou nada, mas você tem uma empresa e sabe que a conta é essa, então faça um diferencial para aqueles clientes que são fiéis a você. Porque eles vão gerar mais leads, eles vão gerar mais negócio com você, mas entregue para quem você está prometendo e da melhor forma possível. De que forma você ganha o mercado, de que forma você continua conquistando seus clientes, entregando aquilo que você pode entregar. Então, não prometa para o mercado aquilo que você não vai conseguir efetivamente fazer com que o mercado, né, porque cliente insatisfeito, cliente que recebe só promessinha, não adianta, isso não vai dar mais resultado no mundo de hoje. Nós temos que ser, quem ficar, nós já falamos em outras lives, quando eu fiz com o Turcão aí, eu falei um pouco sobre isso, né, nós falamos um pouco sobre isso também. Quem que vai ficar nas empresas hoje? Quem vai ficar? São os melhores. Então, se você é melhor no produto que você faz, no mercado que você atua, na empresa que você está, no serviço que você presta, você tem que procurar ser o melhor. Ah, mas melhor ninguém, não existe melhor, a gente não consegue ser melhor em nada. Claro que consegue, é uma questão da gente fazer um trabalho formiguinha para que tudo isso traga resultados para a gente. Então, você consegue dimensionar isso? Consegue dimensionar o mercado que você atua, as pessoas com que você atende, de que forma você atende, como é que você está atendendo? Você consegue fazer essa conta no seu negócio? Ah, Marco, mas eu estou entrando agora na área de vendas, eu nunca trabalhei com vendas. Como é que eu dimensiono isso? Volto a repetir. Primeiro passo, né? Entra na associação do mercado que você está atuando ou vai atuar e pegue lá os números do mercado. Veja como é que está esse mercado. Depois, busque as informações econômicas, né? Em jornais, em revistas, em próprios sites. Comece a procurar, no caso, como está esse mercado. Dimensione esse mercado, para que você saiba o quão você tem de oportunidades para gerar esse negócio, o seu negócio, para girar o seu negócio, fazer acontecer. Depois, você vai fazer um pouco de conta. Você vai ver se você consegue dimensionar
no mercado se você consegue atender o mercado inteiro. Se você não consegue, não tem nada de errado nisso, gente. Na verdade, você está sendo pé no chão. Uma empresa com o pé no chão, ela desenvolve outros mercados, muito mais mercados do que de uma forma geral, né? Se ele sair dando chute para tudo quanto é lado e não consegue entregar o produto dele, o que ele prometeu. Então, onde você poderia vender mais? Então, você começa a analisar, onde eu posso vender mais? Ah, posso vender mais em alguém que revende o meu produto. Legal, então faça um exercício para atender esse mercado, que ele vai revender o seu produto, talvez o preço tenha que ser menor, óbvio, porque quem revende tem que ter uma margem de lucro para poder repassar, isso faz parte, né? Parcerias, gente, se eu fizer parcerias com pessoas que são afins, que fazem produtos semelhantes ao meu, ou que podem me indicar para o mercado deles, né? Então, é uma coisa, tem vários produtos que pode fazer parceria. Então, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tem uma grande loja aqui perto de casa. Uma loja, na verdade, não é uma loja, é um centro automotivo. Esse centro automotivo, ele tem uma ligação legal com, principalmente, com empresas que têm revenda de carros, mas revenda de carro usado. O carro usado, geralmente, por mais que você compre ele numa condição diferenciada, né, ou que já foi usado, tal, etc., é óbvio, né, carro usado. Então, o que acontece? Às vezes você tem que fazer o quê? Uma manutenção do carro. Por mais que você fale assim, o cara que me vendeu de confiança, né, ele não ia me vender uma porcaria, tenho certeza, se você conhece ele, e se você está fazendo negócio com ele, é porque você acredita no produto, no potencial da empresa dele, entregando o produto para você. Mas eu quero que você faça a seguinte conta. Alguém já comprou um carro usado aqui que está me ouvindo? Eu tenho absoluta certeza que já. E quando você compra um carro usado, o que, que você faz? Até o próprio dono da concessionária fala para você assim: olha, manda dar, né? Leva lá para o seu mecânico, manda ele dar uma olhada, né? E aí o que você faz? Você começa aí, no caso, a fazer leva lá o seu carro, né? E a partir dali você faz a manutenção que tiver que fazer, alguma coisinha que tenha que fazer, trocar um pneu, enfim, qualquer coisa. E eu vejo que esse meu colega, né, que é um empresário muito respeitado, inclusive ele fez elos com algumas concessionárias de carros usados. Por quê? Porque, olha, compre o carro, né, e você tem um desconto de tanto, né, parceria, né. E aí, aquele cara que está vendendo carro, ele também faz uma parceria que ele paga uma comissão para que aquele cara ele dê um aval no carro, dê uma consertada no que precisava. Ninguém está fazendo cambalacho, porque eu detesto cambalacho. Nas 20 lives, nós não vamos falar de cambalacho, nós vamos falar de coisas que realmente, efetivamente, te traz resultados, tá? Então, gerar lead de qualidade te traz resultado. Eu tenho absoluta certeza disso, porque eu busco leads de qualidade todos os dias, toda hora. Eu faço isso comumente na minha vida, né? Faça com que isso te traga mais negócios. E onde encontrar os clientes que nós não estamos enxergando? É aí nessas parcerias que a gente está falando. Então, quando você busca aí, no caso, algum cliente que você não está enxergando, ou que você já atua, que você já tem qualidade, já tem mercado, etc., você vai começar a procurar indicações deles, né? E quando você procura indicações, você faz com que a coisa se expanda. Porque, olha, o Marco é um cara legal, o Marco trabalha com produto tal, ele me atende bem, o produto dele não é o excelente, o melhor do mundo. Estou falando aqui supostamente, né? Eu considero que meus produtos são os melhores do mundo, né? E acho que todo vendedor é assim, né? Então acontece assim, olha, quando dá algum problema, ele já resolve, a coisa já acontece, e já tem uma troca da mercadoria, uma substituição, um conserto, tem uma garantia daquilo que ele está me vendendo. Então, tudo isso gera lead, porque você tem indicação. Quando você tem indicação, a coisa acontece, a coisa cresce, a coisa melhora cada vez mais, tá? Então, é isso. Vamos lá. Essa é a segunda dica que eu tenho para te passar hoje, com relação a vendas reais, né? Então, só um minutinho, vamos tomar uma aguinha aqui. Peraí. Aí. Toma uma água aí também. Vamos lá.
A terceira dica, antes da terceira dica, eu vou falar para você, ó, você que começou com a gente lá no comecinho da nossa live, nós vamos dar uma hashtag no final da nossa live, e eu quero que você faça um comentário, ou no Instagram, ou no YouTube, você vai fazer, logo após a nossa live, você vai fazer hashtag e colocar uma hashtag que eu vou entregar para você no final, e aí você escreve ela lá, e aí, se você assistir as nossas 20 lives, nós vamos colocar daqui para frente, são 20 lives durante a semana, possivelmente, só se acontecer algum imprevisto, pode ser que aconteça alguma no final de semana, mas a gente vai estar aí todo dia às 20 horas, você vai ter uma oportunidade de trocar comigo, de trazer suas informações, e eu levo a minha para vocês também, e nós vamos te dar um presente bem legal se você assistir as 20 lives que a gente tem. Vamos para a terceira dica, para a gente fechar e encerrar. Então, a terceira dica é entender como qualificar o seu lead. Então, o primeiro que a gente fez, a gente buscou os leads, quem são os leads potenciais, aí nós vimos quais mercados efetivamente eu posso vender, eu posso efetivamente fazer negócio com ele, e agora como é que eu qualifico, né? Nós precisamos ter um contato direto com o cliente. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que buscar um cliente, buscar lá dentro, ou nos mecanismos que a gente tiver na mão. Lembra que eu fiz uma visita que não gerou nada, que eu fui lá, bati a cara na porta? Então, é normal, isso pode acontecer com qualquer um, e eu tenho certeza, se você é vendedor de carteirinha, você vai ver que você já passou por isso também. Lógico, na hora você fica triste, chateado, você fala, pô, perdi uma viagem, perdi, sabe? Não, mas, do modo geral, eu tenho como analisar, eu tenho como fazer com que eu possa qualificar melhor. Então, mandar um e-mail, fazer uma ligação, né? Tem muito vendedor agora que, por conta do advento da internet, da facilidade que você tem de mandar um e-mail, e aí você fica tentando e-mail, a sua resposta não sai, e às vezes o cliente, para você buscar, porque eu já tive todas as formas, já tive a forma de mandar e-mail ser respondido, né? Mandar uma apresentação e depois ter que retomar aquela apresentação e a pessoa fala assim, eu ainda nem abri meu e-mail, não vi, tá na caixa de spam, enfim, tá solta lá. Eu já fiz ligações para cliente, descobri o nome do vendedor, do comprador, da pessoa técnica, da pessoa, e também gerou negócio depois, mais para frente, e já tive também de estar passando na estrada, passando no local, eu parar, bater na porta e perguntar pro segurança, falei, escuta, por favor, quem é a pessoa de compras aí e tal, e a pessoa dá o nome no maior carinho, te dá telefone, te dá ramal, enfim, aí você faz o contato com a pessoa, pergunta, obviamente, você já está lá na porta, escuta, dá uma perguntada, você não pode me atender? Não, tem dia para atender, tem hora para atender e tal, mas eu peguei o nome, eu fui lá, depois eu tive que fazer um trabalho, telefonar, saber o nome da pessoa, me relacionar com ele, começar um relacionamento com ele, porque a empatia, ela vem já do relacionamento, e aí nós temos que falar um pouco depois sobre o vendedor ter simpatia, sorriso no rosto, ninguém gosta de pegar uma pessoa carrancuda, aquela pessoa também que encosta, fala assim, tem um vendedor, colega nosso, que também trabalhou comigo na minha equipe, na verdade não era na minha equipe, na verdade a gente tinha a mesma função na época, porque eu tive uma carreira, não entrei aqui gerente de vendas, na verdade eu comecei lá, né, como assistente de vendas, vendedor interno, vendedor externo, técnico de venda, enfim, aí fui fazendo, chefe de vendas, tinha chefe, em tempo tinha chefe, aí depois coordenador e gerente, enfim, tem uma história para contar, são 38 anos, como eu falei para vocês, 30 só na área de vendas. Então, mas aí esse cara, esse vendedor, colega nosso, até hoje tem amizade com ele, está nos grupos aí do WhatsApp, né, ele sentou lá na empresa, lá no cliente, e falou assim, e aí, conta boa. Pô, sabe o que o dono falou? Meu, não tem boa nenhuma para contar para você. Quem tem que contar boa para mim é você. Você que veio me visitar. Você que é meu cliente. Então, gente, nós não estamos mais, ninguém está mais suportando o conta boa. Ninguém quer falar de política de uma forma generalizada, partidária, etc. A não ser que você queira tenha realmente bastante argumento e intimidade com a pessoa, mas eu não indico que se fale de política. Não pode falar de futebol, né? A não ser que você tenha muita intimidade também, que a pessoa torça para o mesmo time, ou que você não vai falar mal do time dele, porque isso não leva a nada, não vai
consertar nada, não vai melhorar nada no relacionamento, né? Então, são duas coisas que... E religião. Religião também não se discute no mundo comercial. Na verdade, eu tenho a minha, você tem a sua, eu acredito que só tem um Deus, seja lá de qual religião for, e aí nós vamos nos dar bem, porque eu não vou falar mal da sua religião, você não vai falar mal da minha, você não vai querer me converter à sua, e eu não vou querer converter você à minha. Então, três coisas que são muito importantes quando você está buscando leads de qualidade. Não fale sobre essas três coisas. Se você criar um relacionamento, depois puder trocar uma ideia, fazer um happy hour com o seu cliente, ótimo, legal, você conseguiu um passo a mais. Aí você vai poder falar sobre outras coisas que vão edificar e melhorar o relacionamento seu e dele, tá? Então, é muito bacana isso. Então, nós precisamos entrar em contato com esse cliente. Depois, nós temos que buscar informações sobre as suas reais necessidades. Se você achou a pessoa, se você encontrou a pessoa que te atendeu, você vai verificar qual a real, né, necessidade do seu cliente, porque você tem que fazer com que esse desejo que virou necessidade vire compras. A neurovendas, ela traz para você o cérebro falando assim, eu quero aquele produto. É isso que você tem que desenvolver no seu cliente. É isso que você tem que fazer com que o seu cliente se sinta bem, né? Então, por exemplo, se você tem vários, nossa, uma infinidade. Eu costumo dizer que tem gente que fala assim para mim, eu não sou de venda. Gente, você vende, você negocia todo dia. Nós negociamos todos os dias. E mercado é que não falta para todo mundo trabalhar, né? Então, não fique revoltado com o seu concorrente. Seu concorrente é parâmetro para você. Nós vamos falar um pouco só, nós temos uma live só para concorrente, falar sobre concorrentes. E é muito legal que a gente vai atuar, né, como concorrente da gente mesmo, para a gente ver onde que a gente está errando. Então, é muito legal. Então, quais são as necessidades? Onde que estão as necessidades do seu cliente? Como é que eu vou buscar essas necessidades? Como é que eu vou fazer com que isso aconteça? Então, nós precisamos entender quais são os leads de maiores chances de conversão para o meu negócio. Então, eu começo a mapear, eu tenho que mapear, eu tenho que deixar isso afinando. Você viu que eu estava falando do mundo, eu falei do país, eu falei do estado, falei da cidade, falei do bairro, falei até, sabe, até da rua que você mora. Não, então, quais são os negócios que você pode fazer dentro desse mercado? E aí você tem que achar quais são os leads que você tem maiores chances de fazer negócio. Em primeiro momento, qual que é? Aquele que está te dando resposta. Aquele que está te observando e te acompanhando, que você liga, ele te atende, que ele quer saber mais sobre a sua empresa. Por isso que eu falo, 2 ouvidos e uma boca ouve mais e fala menos, e todo mundo fala sobre isso. Então não é momento de você ficar falando, de estramelar, falar sem parar. Na verdade, é momento de você sentir a necessidade do seu cliente e ver qual efetivamente é o cliente que tem capacidade e que vai gerar negócio para você. Então, eu quero que você pense. Então, qualifique os seus vendedores. Se você tiver equipe de vendas, aí nós estamos falando de eu vendedor, mas e se eu tiver uma equipe? No meu caso, eu tenho uma equipe. Eu tenho que fazer uma análise geográfica com os meus vendedores. Então, não adianta eu pegar, por exemplo, às vezes um estado e dar para vários vendedores. Na verdade, no estado, se eu estou aqui no estado de São Paulo, se eu trabalho lá no Rio de Janeiro, se eu trabalho em Minas Gerais, se eu trabalho no Rio Grande do Sul, se eu trabalho em Santa Catarina, se eu trabalho lá no Norte, Nordeste, enfim, vale a pena você colocar um monte de vendedor? Se você não vai ter atuação, você não consegue entregar, né? Se eu não estou atendendo nem esse mercado, como é que eu vou atender o mercado de lá? Então, é uma coisa que eu quero que vocês comecem a analisar, que esses mercados, eles têm que ser geograficamente analisados para que tudo dê certo e que eu consiga entregar para o cliente aquilo que efetivamente eu tenho capacidade de fazer. Então, lembre-se, o mercado dinâmico muda constantemente. Então, se você tem essa oscilação do mercado, por quê? Porque é normal que apareçam novos concorrentes, é normal que os seus concorrentes façam produtos novos, é normal que os preços mudem, que alguém faça promoção que você não esperava e você perdeu um negócio. Então, são coisas que você pode usar ao seu favor para que as coisas aconteçam efetivamente dentro de um parâmetro de negócio que você pode fazer. Então, fique ligado nas oportunidades e nos empecilhos que existem pela frente, porque a qualquer momento, um errinho seu, ele pode demandar numa perda de mercado, na perda de um cliente,
E isso pode acontecer. E aí nós vamos falar um pouco de não conformidades também, então, só rapidinho, né? Então, se eu tenho uma não conformidade, aconteceu a não conformidade, a minha dica é tire hoje mesmo a não conformidade do cliente. Se não tirar hoje, tira amanhã. Porque o cliente, toda vez que olhar para aquilo que não estava bem, que não serviu para ele, que não ficou legal, ele vai lembrar do seu nome, vai lembrar da sua empresa, e aí é que fica ruim, as coisas ficam ruins de acontecer de uma forma geral. Então, vamos fazer, nós falamos lá, só relembrando um pouco, né? Nós falamos um pouco sobre dimensionar mercado, eu tenho que buscar qual é o mercado, eu tenho que ver qual mercado eu posso efetuar vendas, posso fazer a coisa acontecer, e eu tenho que qualificar para converter esse mercado em leads potenciais, em clientes que efetivamente possam fazer negócio comigo, gostam de fazer negócio comigo, e o meu maior prazer e objetivo é fazer novos negócios. O cliente nunca vai ser seu cliente se ele fez uma compra só com você. A partir da segunda compra, ele já percebeu o seu atendimento, você tem que dar continuidade, melhorando cada vez mais isso, e automaticamente a coisa vai tender a crescer e melhorar cada vez mais. Vamos fazer um checklist para fechar? Checklist, então, eu tenho que ter conhecimento do meu mercado, qual é realmente o mercado que eu posso atuar, ter metas, as metas são constantes para o mercado que eu atuo, o mercado que eu quero atingir, o que eu posso oferecer, o que eu posso diferenciar. Descobrir quais são os mercados potenciais que podem comprar material meu, que podem fazer mais negócio, podem comprar mais produtos se eu vier a lançar. E aí eu tenho que investir em leads. Investir em leads porque um cliente novo, ele custa. Você vai ter que investir dinheiro para que ele aconteça, para que a coisa aconteça dentro desse parâmetro de fazer mais negócio. E aí eu tenho que classificar os meus leads, se eu classificar os meus leads por segmento, seja lá a forma melhor que você fizer, e aí eu vou criar uma equipe de venda posicionada e focada. Mas minha equipe de venda sou eu com eu mesmo, né? Tem gente que fala assim, então foque, você vai ter que focar nesse mercado, porque você já diferenciou, você já classificou, você tem que ir atrás desse mercado que você está buscando. Beleza? Então é isso. Então as 3 dicas são essas, o checklist está feito. Então nós falamos hoje especificamente sobre 3 dicas para gerar oportunidades reais de vendas. Gente, é isso. Nós temos aí, nossas redes sociais, é o Insta, que se você estiver me acompanhando pelo Instagram, né, o @palestrante.marcocastro. Nosso Facebook é Palestrante Marco Castro, tem uma página bem bacana, cheia de coisas lá para vocês. Nós temos o YouTube do Palestrante Marco Castro também. Nós temos também o Telegram. Entra no Telegram, nós temos lá nós temos um grupo chamado Palestrante Marco Castro. Todo dia de manhã eu dou um insight lá de 1 minuto, 1 minuto e meio, que você pode usar no seu dia a dia, pode usar, de repente, já teve pessoas muito legais que me deram feedback, falaram para mim, olha, Marco, porra, você me deu lá um insight lá e eu usei, a coisa aconteceu, naquele dia foi legal, foi muito bom escutar você falar sobre isso. Então, a gente só tem a agradecer e entra lá no Telegram para a gente poder. E amanhã a gente tem mais, a gente vai fazer mais um trabalho lá, a gente vai ter uma nova live, nós vamos trazer mais informações, vamos trocar mais ideias, e nós temos um e-mail também, contato@marcocastro.com.br. Então é isso. Como eu falei para vocês, a nossa hashtag hoje para o Instagram e para o YouTube vai ser hashtag 3 dicas. Numeral, 3 dicas. Se você fizer a sua observação agora no nosso Insta e no nosso YouTube, vocês assistindo às 20 lives, nós vamos dar um presente muito especial para vocês. Gente, muito obrigado e até amanhã. Fiquem com Deus e boas vendas. Vamos vender. Será aqui? Parar mesmo?